saber, né? Eu queria saber o comportamento do brasileiro no Brasil mesmo, né? Sobre demissão. A demissão no Japão e a demissão no Brasil. Aqui no Japão, a demissão aqui preza muito o emprego do trabalhador. O trabalhador, estando empregado, trabalhando, ele consegue suprir tudo que está na volta dele, no sentido manter a casa, aluguel, comida, família, estudo dos filhos, tudo. Vou comprar uma casa, comprar um terreno, um bem, um carro, uma moto, tudo. Você consegue ir aos poucos fazendo, construindo esse chão, estando empregado. Então, da mesma forma, nesse entendimento, acredito eu que deve ser uma lógica também no Brasil, que também deve ser entendido da mesma forma. O cidadão brasileiro, estando empregado, ele consegue fazer tudo isso aos poucos, mesmo que as condições do Japão e Brasil sejam um tanto diferentes no sentido assim, do poder de compra do dinheiro. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, estando empregado tanto no Brasil, tanto no Japão, esse trabalhador, ele consegue trazer comida independente da condição, assim, bastante ou pouco. Eu estou querendo dizer que dentro da condição salarial, o funcionário ele consegue sobreviver com o seu salário, mesmo que seja pouco. Mas é assim que a lei entende. Estando trabalhando, o funcionário consegue se manter. Pronto, em cima desse entendimento do Brasil e Japão, aqui no Japão, se um empregador demitir um funcionário sem uma justa causa, sem uma lógica, sem um motivo lógico razoável para que essa demissão se concretize, aqui ajuizando uma ação e o juiz entender que essa demissão foi arbitrária, essa demissão não atingiu o seu motivo, não teve um motivo justo, lógico, razoável, essa demissão ela é anulada através de um tribunal. O juiz ela anula aquela demissão por se tratar de uma demissão injusta, por se tratar de uma demissão que não atinge o padrão social do Japão. Então, essa demissão é anulada. Do mesmo entendimento que essa lei do Japão pode anular uma demissão injusta de um trabalhador aqui no Japão, no Brasil também não dá esse entendimento de que se for injusto a demissão, de que se não haver motivo lógico razoável para demitir um brasileiro no Brasil, não dá para também anular a demissão ao invés de só negociar a demissão, fazer o acordo entre os fundos de garantia, receber aquelas as rescisórias, não sei falar em termos da lei brasileira, mas eu falo no sentido assim, na demissão, saindo da empresa, aí você tem esse direito, mais isso, somando isso, tem um montante lá, e dá baixa na carteira, e além disso tem o direito do seguro-desemprego,
o trabalhador, estando agora, entre aspas, desempregado, porque foi assim que no entendimento, né? Na sequência, estou desempregado. Agora ele vai querer dar entrada no seguro-desemprego, no Ministério do Trabalho, para quê? Porque eu estou desempregado, nessa lógica. Aí, pronto, além de eu ter recebido aquelas verbas, não sei quantos, umas verbas, até um dinheiro até razoável, né? Por isso que muitos né? Muitos focam nesse sentido, para receber esse montante, e na sequência, além disso, eu tenho seguro-desemprego. É uma lógica, né? Porque eu estou desempregado, porque deu baixo na minha carteira, estou desempregado. Vai dar nessa lógica, no raciocínio lógico, pronto. Mas antes de chegar nesse ponto do raciocínio, assim, de eu ter que procurar um emprego, usar o seguro-desemprego, porque agora a lei entende que eu estou desempregado, porque deu baixo na carteira. Mas antes de fazer tudo isso, se a lei entende que é injusta aquela demissão, não dá também para anular a demissão, não dando baixa na carteira, e sim recontratando o funcionário, e o funcionário aceitando trabalhar na mesma posição que ele estava, recebendo o salário, porque ele está continuando a trabalhar. Aí somente aquele 1 mês ou 2, ou quantos meses, 5 meses que seja, que ele ficou parado, aí a empresa pagar esses dias, esses meses que ela ficou parado, porque a lei deu no entendimento lógico, razoável, de que foi injusta. Por ser injusto, então esses meses que o funcionário ficou parado, o patrão tem que pagar, o empregador tem que arcar, tem que pagar como se estivesse trabalhando. Aí, pagando esses meses, 5 meses que seja, que estava parado, que estava trabalhando, que estava parado, porque é injusto a demissão que deu no funcionário. Além disso, o emprego deu o emprego de volta. O funcionário volta a trabalhar, continua trabalhando sem dar baixa na carteira, porque o funcionário aceitou voltar a trabalhar, e o empregador entendendo que realmente foi uma demissão injusta na interpretação jurídica. Pronto, então ambas as partes entenderam, então eu vou voltar, lógico, porque eu tô do que ficar parado, porque eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso trazer comida para dentro de casa, para manter minha família. Então eu preciso do meu emprego. Eu não quero ficar desempregado, eu não quero viver de seguro-desemprego. Não, então por isso que eu vou voltar, eu quero voltar. Então, por favor, me dá um emprego de volta, eu quero trabalhar, eu quero o meu emprego de volta, para mim manter a minha vida normal, né? Então, não dando baixa no trabalho, na carteira, volto a trabalhar e continuar a vida. Pronto. Também não dá para ser dessa forma, porque no Japão acontece isso. A demissão sendo injusta, num tribunal de justiça, o juiz ele anula a demissão se ficou tanto tempo parado, que nem, por exemplo, na minha demissão injusta que deu, e o juiz condenou a empresa desde o ano 23, dia 1º de abril do ano 2023, significa, abril de 2023, abril de 2024, abril de 2025, nós vai estar em 2025, já passou 2025. 2 anos se passaram, e agora também a mesma coisa. Então 2 anos se passaram, o juiz condenou, além disso, o juiz condenou que desde o dia da demissão, de lá para cá, todos os meses que eu ganhava de salário, multiplicados todas as vezes até a data de hoje, a empresa tem que pagar. Condenou a empresa a pagar. Além do mais, somados, o juiz
considera ainda na mesma sentença que eu tenho o direito de trabalhar, o direito do contrato, eu tenho o direito, ele reconhece, na sentença o juiz reconhece que eu ainda tenho o direito de trabalhar, ser funcionário daquela empresa, porque a demissão foi abusiva, foi injusta, então está anulada a demissão. Não existe demissão, significa que sou ainda funcionário da empresa, tendo ainda direito de receber os salários daqui para frente. Pronto, nesse entendimento, se eu voltar para a empresa, porque no meu caso a empresa não está querendo, não tá querendo voltar, só que aí a gente vai insistir para voltar e na sequência requerer todos os meus salários que ainda não pagou. Vamos entrar ainda com esse processo de apreensão de bens, porque a empresa ainda não acatou a decisão judicial. Pronto, mas o foco, a finalidade do que eu estou querendo dizer no vídeo é no sentido disso. Se no mesmo entendimento do Japão, que dá para anular a demissão, porque deu um entendimento lógico, razoável, que é injusto, é fora dos padrões sociais, no Brasil também não dá para fazer uma mesma ação nesse sentido, que esse funcionário ele quer trabalhar, esse funcionário não aceita demissão, esse funcionário não quer viver de seguro-desemprego, esse funcionário quer trabalhar. Então o patrão tem que engolir esse funcionário, porque ele foi muito abusivo na demissão. Não tem como fazer da mesma forma que o Japão. Eu nunca vi uma ação dessa forma, mas se no entendimento jurídico for igual, no sentido assim, dá para anular, existe esse processo de anulamento de demissão aí no Brasil. Será? Alguém já ouviu falar? Eu, particularmente, eu nunca ouvi falar. Eu só ouço falar que a pessoa foi demitida, foi injusta, a demissão não foi por justa causa, não foi por justa causa. Aí, mas eu recebi meus direitos e tá tudo certo. O funcionário recebeu uma demissão injusta, aí ele vai, recebe um montante lá de direitos, não sei o que, aí ele sai dando risada depois, mas aí teve que pagar todos os meus direitos. Mas que direito, gente? Mas por que você não briga por luta para ter seu emprego de volta? Se a lei, eu acredito que dê para fazer o mesmo segmento do raciocínio. Foi demitido injustamente? Pois é, eu vou lutar, vou processar para que anule a minha demissão, porque eu quero meu emprego de volta. Então vou fazer isso. Então será que dá para fazer dessa mesma forma? Ou será que não há interesse de advogados fazerem um processo nesse sentido? Será que não há interesse não somente de advogados, é assim que eu entendo, pode ser que eu esteja errado, não há interesse de advogados fazerem um processo desse sentido, porque às vezes não ganha, né, uma porcentagem ali daquele montante, e também não há interesse do próprio trabalhador não querer voltar para aquela empresa que cuspiu no prato que comeu. É assim que pode ser que o trabalhador não queira voltar na mesma empresa que o demitiu injustamente, mas o processo que eu falo é no sentido assim de fazerem a lei funcionar para que as empresas respeitem isso, porque o entendimento jurídico, se der para anular a demissão, significa, você não consegue se virar do funcionário assim, inventando qualquer coisa. Aí começa a se fazer esse raciocínio, esse entendimento lógico que muitas empresas talvez não entendam, muitos funcionários talvez não entendam que se não tiver um motivo lógico razoável para demitir o funcionário, dá para anular a demissão. E anulando a demissão, significa que você não conseguiu cuspir no funcionário, você não conseguiu
tirar ele da empresa, porque o entendimento jurídico deu anulamento de demissão. Portanto, você não consegue demitir o seu funcionário. Recontrate ele de novo. Aí não seria um tapa na cara do empregador abusivo? Não seria um tapa assim, bem dado em cada empresas abusivas que ao demitir o funcionário indevidamente, injustamente, ele vai pensar diferente daqui para frente em não demitir o funcionário. Pensaria de uma forma mais sensata, né? Mas tomaria mais cuidado, acredito eu. Por isso que eu tava querendo fazer esse vídeo já uns dias já atrás, sabe? Eu vou lavar o carro. Vou lavar o carro. O carro tá sujo. Olha o vidro aí pra você ver, né? Muito. É muito difícil eu falar assim, de uma forma, né? Da forma que eu esteja falando, ela pode ser lógica. É lógica. Ela pode ser lógica. Não é que pode ser lógica, ela é lógica. Só que às vezes a condição do brasileiro aí no Brasil, eu sou brasileiro também, não sou japonês. Estou bastante tempo aqui no Japão, mas eu sei das coisas do Brasil. Fui trabalhador, fui empregador, tive uma empresa também no Brasil, tive funcionários. Eu trabalhei com carteira assinada também. Eu também pensei como brasileiro. Barulhento. A máquina barulhenta. Também eu pensava assim quando eu estava no Brasil, né? Fazer o acordo, fazendo o seu acordo, aí eu tenho um dinheiro, né? Tem a direito das férias, não sei o que, e mais aquilo, e assim que eu pensava também, porque não tinha outra forma de pensar assim ao sair da empresa, né? Aí, só que quando eu vim pro Japão, eu vim em 91 pro Japão. Aí eu fui aprender as leis japonesas depois do ano 92, no ano seguinte, em 91 eu cheguei, em 92 comecei a aprender as leis do Japão. E dentro desse contexto que eu tô querendo dizer que por ter aprendido as leis japonesas, hoje eu entendo como que funciona
também aprendi, né? Quando eu cheguei no Japão, em 91, 92, comecei a aprender a lei japonesa, mas lógico, com o tempo fui aprendendo mais ainda, mais ainda, mais ainda. Aí, por isso que hoje eu entendo que dá para anular a demissão e não somente partir pro lado de indenização, dar baixa na carteira, né? Então, daria para receber. Eu acho que recebendo um emprego de volta, a gente ganha mais do que somente dar baixa na carteira e ter que procurar um emprego novamente. Será que não dá para pensar assim também, gente? Não sei, né? Não tô querendo convencer ninguém a pensar igual eu. Só tô querendo fazer alguém que ouvir esse vídeo possa também pensar um pouquinho. O meu carrinho tava cheio. Meu carrinho tava um porquinho. Meu carrinho tava um porquinho. Deixa eu... Vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. A lavagem do carro aumentou, era 300, aqui passou para 400. Aumentou, recolhe. Tá tudo aumentando mesmo.
Pronto. Cheguei. Vamos tomar um cafezinho. Comprar um cafezinho aí no Family Mart. Jogar o lixo. Bom dia! Ohayou gozaimasu! Tudo bem, gente? Bom dia, meu amiguinho! Vamos tomar um cafezinho. Dê um bom dia, gente. Um abraço para todos.